é o nosso último tema. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, a todas vocês, os que também participam conosco pela internet, nosso abraço de igual modo. Esperamos que esses estudos tenham contribuído para o crescimento de cada um, como contribuiu para o meu crescimento, tanto no preparo quanto na exposição. Vamos então tratar hoje do louvor, não numa perspectiva técnica, mas numa perspectiva, vamos chamar de devocional ou de espiritual. Louvor é uma alegria incondicional, ou melhor, é uma alegria sem condições. Porque o louvor é baseado no nosso relacionamento com Ele. Por isso eu escrevi logo como subtítulo da reflexão de hoje isso. Alegria incondicional, porque Deus é quem Ele é. E para mim a melhor definição é de Philip Yancey, quando ele diz que louvar é contemplar a majestade de Deus. Para mim isso é central, é essencial. Quando eu vou a um estádio de futebol e o meu time faz um gol, eu grito. Mesmo em casa vendo pela televisão, não é? Se o seu time faz um gol, você grita. Mal comparando, é isso. Então, diante da majestade de Deus, quando nós contemplamos essa majestade, nós gritamos, nós louvamos. É algo incondicional. Claro que quando eu vou ao estádio, ver um jogo de futebol, ou em casa, os meus problemas não desapareceram. Eu grito gol, e com isso, os meus problemas não foram embora. Mas eu não vou deixar de gritar gol, porque eu estou com problemas em outras áreas da vida. Mas aquele gol me alegrou muito. Desculpe aqui quem não aprecia futebol, a comparação talvez não faça grande sentido. Mas é mais ou menos isso. O louvor é fruto de alguém que contempla a majestade de Deus e não consegue ficar calado. É interessante que no Antigo Testamento, é bom sempre termos essas referências, Antigo e Novo Testamento, quando as pessoas se encontravam com Deus, ou às vezes com o enviado de Deus, diziam, eu vou morrer. Porque eu via Deus face a face. Quando Moisés desce do monte, por ter visto Deus face a face, nós sabemos que o que ele viu foi a face de Deus pelas costas, com a sombra projetada numa fenda da rocha. Não dá nem para imaginar o que Moisés viu. Não é? Digamos que aqui seja uma fenda da rocha. Aqui atrás, Deus passa de costas e a sombra se projeta naquele espaço da fenda. Foi só isso que ele viu. E o seu rosto brilhou, contemplando a majestade de Deus. O louvor é o contrário da mesquinhez. Quem ama não é mesquinho. Então, se o seu filho, a quem você ama, ou seu cônjuge, a quem você ama, você vê uma coisa bonita, um enfeite, se for o caso de um homem em relação à sua esposa, um brinquedo, você logo pensa o quê?
vou comprar e vou levar. Naturalmente. Não é assim? Então é verdade que já tem uns espertalhões aí que já inventaram a camiseta. Eu estive em tal lugar e lembrei de você. Não é verdade? Porque é um sentimento natural, a gente vai conhecer, puxa, por que fulano tal não está aqui comigo? Aí compra um presentinho ou um presentão conforme o tamanho do amor ou dos recursos disponíveis. Então, amar não é algo que possa ser legislado. Adorar a Deus ou louvar a Deus também não pode ser legislado. Ora, nós temos que adorar sim, viu, gente? Esse é o nosso problema. Porque aí nós confundimos as nossas experiências com as dos outros e o nosso gosto com o gosto dos outros. A maior discussão nas igrejas, é sobre gosto. Como se louvor dependesse de gosto, de ritmo, de estilo. Isso é bom para nós. Eu gosto do estilo tal, do ritmo X. Mas Deus não gosta de nenhum ritmo, de nenhum estilo. Isso para Ele é totalmente irrelevante. É claro que quando eu compro um presente para minha filha ou para minha esposa, eu procuro pensar, ela vai gostar? Certo? Claro, não vou comprar um carrinho de rolimã para minha esposa, nem para minha filha. Evidente. No entanto, mesmo que eu compre um carrinho de rolimã para Deus, digamos assim, Ele vai ver o meu coração e diz, bom, ele errou na escolha do objeto, mas é uma expressão de amor. É tão sério que ele aceitou o louvor de Abel e não aceitou o de Caim. Por quê? A Bíblia não diz. Diz apenas que o louvor de Abel, Deus aceitou. De Caim, Deus não aceitou. Como também pode ser que Deus não aceite o meu louvor. E Jesus diz que não aceita o louvor de corações rancorosos. Pode ser lindo o canto. Pode ser algo merecedor de aplausos. Pode ser uma cantora considerada das melhores do mundo. Pode ser uma música lindíssima na letra, na melodia, na execução, que Deus pode aceitar ou não aceitar. Uma coisa é aquilo que nós aceitamos, em nossa cultura, em nossa tradição, em nossa prática. Isso é uma coisa. A outra coisa, por isso que eu disse que a questão não é estética. A questão é devocional. Eu, por exemplo, sou completamente desafinado. Eu brinco dizendo que canto as 4 vozes ao mesmo tempo, sem saber. Mas Deus recebe meu louvor. Talvez não deva cantar no tempo com o microfone ligado. Às vezes meus amigos ali me deixam ligado e eu esqueço de desligar. Porque eu estou na comunidade. Então a comunidade não aceita o meu louvor, porque ele é desafinado. Mas Deus aceita o meu louvor. Não quer dizer que eu não devesse estudar e aprender a cantar de modo afinado. A minha comunidade ia gostar muito se ele fosse afinado. Mas para Deus não faz nenhuma diferença. Se eu fiz como o melhor que eu tenho, o melhor que eu posso fazer. Devo dizer que cada um de nós deve cantar da melhor maneira que pode, inclusive tecnicamente. Porque ao colocar também técnica, está dando valor ao louvor. Logo, dando valor ao Deus do louvor. Temos que separar isso. Então, há um louvor teocêntrico, que é o louvor centrado em Deus, e que decorre então dessa contemplação da majestade de Deus.
E é um louvor antropocêntrico, que tem o seu lugar, mas não pode ser absolutizado. Eu não posso dizer que Deus gostou desse louvor ou daquele louvor, porque se ajustou ao meu gosto. Então é bom termos em mente claramente este aspecto, para a gente não confundir as coisas. Nunca vi ninguém discutir o louvor na sua perspectiva espiritual, porque ele é indiscutível. É como uma oração. Deus ouve uma oração bonita? Até pode ouvir, mas não ouve por ser bonita a oração. Deus ouve uma oração que seja sincera. Como o ladrão na cruz, que nem falou em nome de Jesus. Cuja oração foi curtinha demais, só uma frase. Nem louvou a Jesus. Interesseira, inclusive. Mas foi sincera a oração dele. E Deus ouviu. Deus ouviu a oração de Jonas, que foi feita no ventre de um peixe, sacudido para lá e para cá. Nem estava voltada para Jerusalém, fundo do mar, onde ficava Jerusalém. Mas Deus ouviu. Deus vê, portanto, como diz a Bíblia várias vezes, o coração. Por isso que eu escrevi que nosso louvor, nós temos que buscar que ele seja sempre centrado em Deus. Voltado de fato para Deus. Já que ele é necessariamente voltado para nós, porque nós estamos louvando. Estamos em comunidade, eu não posso cantar o hino 112 e os irmãos cantando em 350. Temos que cantar o mesmo hino, de preferência no mesmo ritmo. É isso. Então esse é um elemento importante, não confundir a dimensão cultural, coletiva do louvor com a dimensão, vamos chamar espiritual, devocional do louvor. Essa é uma confusão que devemos tomar muito cuidado. Eu repito, nós brigamos, desculpe essa palavra, nós brigamos por causa de louvor. Mas se louvor é uma contemplação da majestade de Deus, já acabou toda a contemplação, toda a majestade. Então esse é o elemento que devemos ter em mente para que a gente dê um tratamento adequado a essa dimensão do louvor. Quero dizer um pouco mais ainda. Hoje eu conversava com a minha fisioterapeuta e eu dizia a ela o seguinte, ela não professa nenhuma fé especificamente. Disse ela o seguinte, é muito bom nós termos limitações no corpo. Comecei então a discorrer um pouquinho sobre isso. Porque quando nós temos limitações, nós nos vemos como nós somos. Todos somos limitados. Mas quando nós não temos limitações, nós achamos que nós não somos limitados. Por que eu digo isso? Quando é que nós mais louvamos a Deus? Nós mais louvamos a Deus quando nós passamos por uma experiência de escassez e saímos dela. É sempre um momento segundo da nossa vida. Mas, quando estamos no momento de não escassez, o nosso louvor tende a escassear. A escassez da vida gera, em segundo lugar, louvor. Mas a abundância na vida gera, em segundo lugar, escassez de louvor. Pelo menos é assim na minha experiência pessoal. Quando você se levanta de manhã, por exemplo,
e o seu rim dá uma fisgada, você diz, voltou aquele negócio. Eu sou um cara limitado. Aí você se vê como você é. Digo isso por aquilo que o apóstolo Paulo disse, que dá o subtítulo, então, de nossa disciplina hoje. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Porque o meu louvor não pode depender das condições da vida que eu tenho. Até porque, se elas forem boas, eu vou louvar cada vez menos. Não estou falando daquilo que deve ser. Eu estou falando, infelizmente, daquilo que é. Essa palavra louvar é bastante complicada e a gente, de novo, tem que considerar isso à luz do teocentrismo e do antropocentrismo. Louvar é bater palmas, é aplaudir, é elogiar. Observe como a coisa é dramática. Se eu viro aqui para a Silmar e digo, como você está bonita? Estou falando que o marido dela está do lado hoje, né? Não há nenhum risco. O que eu quero com isso? Eu quero, no mínimo, talvez dizer o seguinte, puxa vida, Israel gosta de mim. Até me elogiou. Achei que ele não gostasse de mim, mas ele gosta de mim. Então, provavelmente, no fundo, eu o elogiei por uma razão totalmente, vamos chamar de altruísta, sem qualquer outra intenção, a não ser a intenção de agradar, nada a receber em troca, mas quase sempre, pelo menos, eu quero que ela fale, obrigado. Então eu já fui compensado. Isso é o louvor humano. E o louvor humano divino? Senhor, Tu és maravilhoso. Por que eu disse isso? Já que o Senhor é maravilhoso, o negócio é o seguinte, aí vem a listinha. Então, é bom termos em mente isso, porque às vezes o louvor parece uma espécie de abracadabra, ou de um abre de sésamo. Se eu não elogiar antes, que é um sinônimo para a palavra louvor, Deus não vai me ouvir, não vai me abençoar. Quando o filho da gente faz alguma coisa errada, ou quando a gente fez uma coisa errada, o que a gente faz com os pais? A gente amacia primeiro, não é isso? Pai, nós temos sido uma família bonita, né, pai? Nós temos tido uma relação tão boa, né, pai? Também com o pai como o senhor, né? Pai legal, compreensivo, né? O que o pai diz? Onde esse garoto quer chegar? Eu fico imaginando também quando a gente ora a Deus, Senhor, o Senhor é 10. Vou cantar uma música para o Senhor aqui. Aí canta uma música linda. E Deus diz assim, onde esse cara quer chegar? Só que ele me diz que já sabe, né? Antes de eu saber, ele já sabe. Estou dizendo isso porque, às vezes, a gente pensa que louvar é um recurso bajulatório para se receber alguma coisa de Deus. Só que Deus, repito, não se deixa enganar. Então, o louvor deve ser fruto de um encontro com a majestade de Deus. Por isso o louvor, ele é primeiramente solitário. Se nós pudéssemos juntar os nossos cantos todos, meu, seu, de cada um, que nós entoamos nos
desafinado e fora do ritmo. Porque ali eu não canto para impressionar. E eu nem sei porque eu canto, de repente estou cantando. É algo tão natural, tão espontâneo, que eu acho que este é o melhor louvor. Sem técnica, quem tem, claro que usa. Sem um motivo específico. Estou tomando banho lá com o chuveiro, e tal. Geralmente eu lembro uma música do domingo que passou, e profundamente amado por Deus, logo livre para amar e tal. Porque eu estou numa relação, num relacionamento, e aquilo desabrocha, natural, tranquilamente, do meu encontro solitário, da minha expressão de vida. Ali então eu ofereço a Ele a minha oferta. Não pode então o meu louvor depender da minha agenda, não pode depender das minhas contas a pagar, contas a receber. Quase sempre o a pagar é mais do que a receber. Nesse sentido, o louvor é uma levitação, ou uma elevação. É uma saída do plano natural. E aqui eu quero dizer o seguinte. Nós sempre queremos resolver as coisas no plano natural. Na lógica, o que está correto. Na argumentação, o que está correto. Com os recursos disponíveis, o que está correto. Mas antes do natural, é preciso que haja o espiritual. Em que o espiritual seja a base sobre o qual o natural se amplie. Quando Jesus diz o seguinte, olha, se alguém lhe obrigar a caminhar 1 milha, caminhe outra milha com ele. Isso é completamente antinatural. Não funciona no mundo natural. O normal é o seguinte, espera aí, você pensa que eu sou bobo? Eu já caminhei 1 milha com você e já fiz um grande favor para você. Resultado, inimizade, contenda, conflito. No natural, o resultado de nossas ações são sempre mais contenda, para resolver a contenda. No espiritual, ok, eu caminho mais 1 milha com você, ou até 2 milhas com você, porque eu tenho uma perspectiva espiritual da vida, e não uma perspectiva natural da vida. Por que é que nós nos aborrecemos? Pensa no seu último aborrecimento aí. Porque o seu natural perdeu. Não foi do jeito que você queria, naturalmente. Agora, quem garante que o natural é o melhor? Eu penso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos perdido muito em viver a vida numa perspectiva natural. Só aquilo que os olhos veem. Mas quando nós louvamos, nós enxergamos além do que os olhos veem. Quando Paulo diz o que diz, os seus problemas continuaram. Como Lucas informa em Atos, ele estava preso, com os pés algemados, não sei se existe algema para pé, mas acabei de criar. Os braços também aprisionados, e ele
e Silas cantavam louvores a Deus. Estavam alienados. O cara cheio de problema, injustiça dos homens, de Deus, porque estava preso por pregar o Evangelho, e os caras fazem um dueto ainda. Não sei quem foi o barítono, quem foi o baixo, ou o tenor. Talvez desafinado cá entre nós. Na prisão meia-noite, não devia ser grande coisa, em termos de canto. Não dá para gravar um CD e vender. Eles não cantaram porque estavam sofrendo. Não, não é isso. Eles cantaram porque viram quem Deus é. Sabemos como termina a história. Gosto muito de uma expressão de Spurgeon, que está bem na cabeça aí do nosso texto, para pensar, que escreveu o seguinte: quando louvamos a Deus por suas misericórdias, gostei muito, nós as prolongamos. É como no amor conjugal, como no amor fraternal, quando você cultiva, quando você elogia, quando você curte, você prolonga. Nem vê a hora passar. Quando louvamos a Deus pelas desgraças, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós as encerramos. Por quê? Deixaram de ser nossas aquelas desgraças. Acabamos com ela. O louvor é a doçura da vida. Aí eu penso nos cristãos e cristãs amargos, amargas que eu conheço. Até cantam na congregação ou em coro, mas esse louvor não desce às suas entranhas, não muda, não molda o seu coração. O louvor é a doçura da vida, que um coração dedicado extrai de cada floração da providência e da graça. O louvor quer dizer o seguinte: a vida é feita de flores e de espinhos. Se eu louvo, eu me deixo conduzir pelo perfume das flores. Se eu não louvo, eu deixo que os espinhos sangrem o meu corpo. Louvar é comer o peixe, tirando os espinhos, as espinhas de lado, e continuar saboreando o peixe. Mas ainda, louvar é praticar a presença de Deus. Essa expressão, a prática da presença de Deus, é antiga e quer dizer que praticar a presença de Deus é fazer ações que permitam o vislumbre desta presença. Deus está presente. Podemos vê-lo ou não. E nós o vemos quando louvamos. Louvar a Deus é afirmar o senhorio dele em todas as cenas da nossa vida. Repito, nas boas e nas ruins. Louvar a Deus é acordar o mundo
para as maravilhas de Deus. Calvin Miller disse o seguinte: o louvor precisa ser a evidência animadora de que a igreja está cantando a verdade. A verdade é arrebatadora e da qual ninguém pode se furtar. Há um estudo bastante conhecido sobre as igrejas que mais crescem no mundo. E uma das marcas de uma igreja que cresce, segundo um estudo feito com 1000 igrejas no mundo inteiro, é o louvor contagiante. Não é o louvor bem feito, que é muito bom para nós seres humanos, para quem ouve, os que ouvem, mesmo não sendo cristãos, mas é o louvor que contagia. É um louvor que excede, é um louvor que explode. É um louvor que quando alguém ouve diz: caramba, olha como essa pessoa canta. Parece que está vendo Deus. Exatamente isso. Se o meu louvor o outro não recebe como uma verdade arrebatadora, porque virou meramente uma rotina. O louvor é o resultado da gratidão. Quem é grato, louva. E nós temos muitas dificuldades em agradecer. Mas quem é grato, louva. Então eu vou ler algo que eu escrevi. Acho que os irmãos têm em mãos aí no tópico para louvar. Você está feliz porque tem colhido vitórias na vida? Agradeça a Deus, louvando-o com seus lábios. Talvez a sua voz não lhe permita cantar na igreja, por razões culturais, comunitárias. Mas ninguém impede você de cantar na praia. No mundo de hoje, então, ninguém liga para ninguém mesmo, você pode cantar e ninguém vai nem olhar. Ninguém impede você que você cante no seu banheiro, no seu quarto, talvez não tão alto como gostaria. Colheu vitórias na vida? Agradeça a Deus e louve a Deus. Se o seu presente parece desanimador, olhe para trás e veja o que Deus já fez por você. E você vai ver que não tem como não louvar a Deus. Você está muito aborrecido, irado mesmo com alguém. Adore a Deus a si mesmo. E você vai ver aquilo que Deus faz durante o seu louvor. Quando a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor, não quer dizer o seguinte: olha, já que a vingança pertence ao Senhor, vibre, porque Deus vai honrar você e vai mandar o castigo em cima da pessoa que te feriu. Não é isso não. Deus quer dizer o seguinte: deixe esse assunto por minha conta. Não deixe que o sentimento de vingança cresça, se desenvolva dentro de você, que isso faz muito mal. Deixa isso comigo. É muito difícil a gente com raiva adorar a Deus. Mas é uma atitude sábia. Porque quando nós estamos com raiva de uma pessoa, essa pessoa se torna nosso Deus.
só pensamos nela. A gente pensa em uma coisa, daqui a pouco volta para essa pessoa. Ela passa a ocupar um lugar central na nossa vida. Inclusive, como diz Eugene Peterson no livro Transpondo Muralhas, passa a determinar a nossa agenda. E nós passamos a ser tão maus quanto ele. Porque nós ficamos como em torno do mesmo toco. Ele me feriu. Ele me feriu. Ele me feriu. Ele me feriu. Eu preciso dar um jeito nisso. Eu tenho que resolver esse negócio. Se eu tivesse que encontrar com ele, eu resolvo isso. Ah, se Deus me desse saber se encontrar com ele, eu ia resolver esse negócio. É algo para a gente pensar. Por isso, pediu para caminhar uma milha e caminha a segunda. Adore a Deus. Se a semana lhe parece ameaçadora, passe alguns minutos com Deus. Nosso estilo de vida é um estilo, eu incluído, é claro, é um estilo com pouquíssimo espaço para Deus. Se temos que sair de casa às 7 horas, bem, eu demoro para tomar banho 10 minutos, tomar café 10 minutos, pentear o cabelo, se não for a Natália, 10 minutos. Se for ela, vai demorar um pouco mais, que é um cabelo bonito e requer muito cuidado, shampoo, etc., né, Natália? Aí eu acordo meia hora antes. A nossa agenda não reservou um tempinho para orar. Não estou falando sobre os irmãos, não. Estou falando sobre mim. Então, o tempo vai ser o nosso Deus. O relógio passa a ditar o ritmo de nossa vida. E o resultado é menos falta de tempo. As nossas casas, a maioria aqui tem casas pequenas, já totalmente ocupadas, não tem um lugarzinho para dizer que seja o nosso santuário, vamos chamar assim. Talvez o lugar mais pessoal da casa seja o banheiro. Mas quando é um banheiro só numa casa de vários usuários, é complicadíssimo, né? Batem a porta. Nem lá se tem tranquilidade. Então, acho que é importante, gente, cada um de nós encontrar na sua casa um lugar de refúgio. E talvez tenha que aprender a se refugiar em meio ao barulho. Fazer o quê? Não tem outro jeito. Tudo é barulhento. Talvez uma cadeira que você só se assente para adorar e louvar. Em algum lugar. E alguma hora. Como algo inscrito na sua rotina, tanto quanto escovar os dentes. Mas o problema, tal como o dízimo, isso é voluntário. Não escovar os dentes também é voluntário, mas todo mundo sabe as consequências que dá não os escovar. E nem sempre nos lembramos das consequências positivas de separar um santuário no tempo e no espaço em nossa casa para Deus. Ou as negativas, se nós não o fazemos. Por quê? Se louvar é contemplar a majestade de Deus, quem é que não quer contemplar a majestade de Deus? Em nossa igreja temos uma sala de oração. Não é o que nós gostaríamos, mas é que o espaço permite. E o nosso sonho seria que essa sala de oração
quem sabe no próximo tempo tenha várias subsalas, fosse um espaço de solidão ou de solitude, em que a qualquer hora do dia, mesmo domingo, nós pudéssemos chegar, sentar, nos ajoelhar e ficar ali um pouquinho, contemplando a majestade de Deus, já que em casa às vezes é meio complicado, ou pela agenda, pela palavra dos outros. Eu preguei um sermão sobre dar graças. A gente come tão depressa, às vezes, tão agitadamente, que não dá graças. Dar graças às refeições é louvar. Coisas muito simples. Você anda muito cansado? Arranje um tempo para cantar num coro. Que conselho, hein? Está cansado, vai se cansar mais ainda. Não, vai descansar. Vai louvar. Toque numa banda, num grupo, numa orquestra. Ou seja, desdivine o seu tempo, a sua agenda, para fazer coisas que realmente valem a pena. Se na sua igreja a música não é do seu agrado, louve a si mesmo. Não permita que discussões sobre gêneros, estilos, ritmos, enfim, gostos, tirem de você a alegria de adorar. É o fim do mundo. Mas é verdade, igrejas se dividirem por causa do modo de cantar. Mas acontece. É um absurdo total. É o desentendimento absoluto de que seja louvor. Então, temos que tomar cuidado para que os nossos gostos, este ou aquele, tire de você, tire da gente a alegria da adoração. Quando nós lemos o Brennan Manning, ele falou algo muito interessante. Nós precisamos recobrar a ideia do assombro. Isto é, a graça de Deus é uma coisa assombrosa, no sentido de extraordinária, no sentido de magnífica. E a gente se esquece. Se tornou algo tão comum, tão corriqueiro. Eu fui salvo pela graça de Jesus. Mas não mexe com as entranhas. É uma frase rotinizada, banalizada. Acho que nós temos que recobrar esse sentido. Eu sou salvo, maravilha. Mas eu sou salvo porque alguém morreu no meu lugar. Como? O assunto é diferente. Né? Contei aqui várias vezes uma história que povoou a minha infância. No estado de Pernambuco, século XIX, um pregador estava no púlpito pregando o Evangelho. Ao seu lado estava um homem chamado Zé Vilela, diácono, dirigindo o culto, e ele pregando. De repente entra um homicida com uma faca e se lança sobre o pregador. E o diácono se interpõe no meio do caminho, leva as facadas e morre. E o pastor Januário sobrevive. A partir dali, minha infância, até hoje eu me arrepio quando me lembro disso. Ele passou a pregar assim: 2 morreram por mim, Cristo e Zé Vilela.
Bem, eu acho que nenhum aqui teve 2 morrendo em seu lugar, mas teve um. Todos tivemos um morreu em nosso lugar. Não é brincadeira um negócio desse. E inocente, justo. Por isso fomos feitos inocentes e justos. A gente lida tanto com isso, que acaba tomando o nome de Deus em vão, a graça em vão, ela perde o dinamismo, o poder sobre as nossas vidas. Se eu me levantasse todo dia de manhã e me lembrasse que estou vivo porque foi feito por um Criador, mas estou salvo porque Jesus morreu no meu lugar, eu acho que nem ia trabalhar, ficava só cantando, porque é algo maravilhoso demais. E a gente trata de uma maneira, às vezes, tão leve. Será que você já agradeceu o suficiente pela sua salvação? Se a sua vida, no plano moral, no plano psicológico, não acompanha a sua adoração, não deixe de adorar. Mude a sua vida e continue adorando. Cante com todas as forças, como diz o Salmo 150, do seu coração. Cante sozinho, cante num grupo, cante na congregação. Escreva um poema, compõe uma música, pinte um quadro, toque um instrumento, assobie, pule, dance, transpire, louve. Quando você faz isso, você prolonga a misericórdia de Deus. Portanto, louvar é um estilo de vida. Penso que todos aqui, como eu, gostam de louvar. Tem dificuldades pessoais, que às vezes toldam o louvor. Tem gostos que às vezes dificultam o louvor comunitário, mas todos aqui gostam de louvar. Eu termino o seguinte: eu não sei como será o céu, acho que ninguém sabe. Mas o que a Bíblia inteira diz é que lá nós vamos cantar. Face a face com aquele a quem nós amamos. E alguém me fez uma pergunta, uma pessoa no caminho da fé, dizendo assim: eu vou para o céu, vou falar em música, né? Eu vou para o céu e ficar cantando lá toda a eternidade? Não, deve ser muito chato um negócio desse. Uma pessoa que não é cristã que disse. Eu me pus a pensar um pouco sobre isso. Primeiro, quando eu canto, eu antecipo a minha vida no céu. O canto é, portanto, uma prolepse, uma antecipação da vida celestial. Ok. Segundo lugar, se o meu canto é uma contemplação da majestade de Deus, chegando ao céu e vendo Deus em sua plena majestade, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser cantar. Mas vou dizer algo mais ainda. Por que cantar toda a eternidade? Porque a majestade de Deus é inesgotável. Lá também. E cada vez que nós louvamos a Deus lá, nós vamos percebendo e captando uma outra face dessa majestade. Quando nós amamos uma pessoa e convivemos com ela, vamos descobrindo quem é essa pessoa.
Infelizmente, às vezes descobrindo coisas ruins e coisas boas. No céu, vamos descobrir a cada dia uma razão para escrever um soneto. Então, vai durar a eternidade, quanto eterna é a majestade de Deus. Então, eu acho que não vai ser chato. Acho que vai ser divino. Enquanto eu lá não estou, enquanto lá não estamos, cantemos, louvemos individualmente, num coro, numa banda, num grupo, numa orquestra, na congregação, sem permitir, de modo algum, que os espinhos do peixe nos impeça de o comer. Podemos olhar um jardim como um monte de espinhos cercado de pétalas. Não louvaremos. Ou ver um jardim como miríades de pétalas sangradas por alguns espinhos. Então, louvaremos a Deus. E aí eu começo como termino. Dê graças a Deus por causa de suas limitações. Louve a Deus por causa de suas limitações. Quanto mais limitado nós somos, mais nós vemos a infinitude e a majestade de Deus. E quando nós vivemos nessa contemplação, nós realmente vivemos a vida transbordante que Deus espera de cada um de nós. Chegamos ao fim, irmãos e irmãs. Sobre o tema de hoje, alguém gostaria de fazer alguma observação, pergunta ou comentário? Lá atrás temos... Pastor, a Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Perfeito, Efésios. Mas eu não posso louvar a Deus se eu não sei o que eu sou diante dele. Isso é uma questão. A outra questão que eu levanto é o seguinte, que as coisas de Deus, as coisas da Bíblia, só são entendidas pelo Espírito Santo. É a pedagogia de Deus. Se eu não buscar, se eu não bater, não vai abrir, não vai, porque eu posso estudar, posso ir ao colégio, posso fazer faculdade, posso fazer seminário. Eu vou estudar. Agora, se eu buscar, se eu ruminar a palavra de Deus, esse Espírito, ele fala comigo. Ele me direciona. Ele me faz eu alcançar o que Deus tem e quer para mim. Então, eu não posso nem louvar a Deus de verdade se eu não começar a pedir ao Espírito Santo que venha sobre mim, a ler a Bíblia e ficar ruminando a palavra, porque eu não preciso ficar com 10, 20 autores para eu poder explicar um versículo. Pô, você explicou para ele, tem que explicar para mim também. A palavra de Deus tem que ser revelada para mim, a mim também. Então, a questão é essa, o louvor é muito profundo, porque o louvor não é só cantar. Né? O louvor é a minha vida toda. Eu posso até ser errada, mas quando eu me coloco diante de Deus, acabou. Eu procuro ser sincera diante de Deus. Você. Claro. Tá? É isso aí. Então, Isso é. o louvor é uma questão muito séria. É uma atitude, né? É um estilo atitude de vida agradecida. É isso aí. Mas o Espírito Santo fala com a gente. Perfeitamente. É isso aí. E Deus pode receber e não receber. Agora o Espírito Santo também fala com a gente que Deus não gostou. É isso aí. Perfeito. Mais alguém quer? Eldes, se bem vi. A Márcia, agora o Eldes.
Pastor, o senhor mencionou bastante aí a questão do louvor pessoal, é isso? Não é? E quando nós estamos dentro do templo, na casa do Senhor, que o louvor, todos nós estamos louvando, aquelas pessoas que estão louvando realmente de coração, estão louvando realmente a Deus, mas há também as divergências de louvores na hora de estar se prestando culto estilos, a Deus, né? De estilos. Como fica a igreja, ou como fica, eu tenho muita dificuldade nisso, se realmente, como igreja, na hora que eu estou dentro do templo, se o meu louvor está chegando ao Senhor, se eu tenho divergências na igreja. Fala um pouquinho para mim. Divergências em relação ao louvor. Ao louvor. Como é que o meu louvor pessoal na congregação, vê se eu entendi a pergunta, Isso. chega a Deus, se eu tenho divergências. Se eu tenho divergências como corpo de Cristo. Mas divergências quanto ao louvor ou outras divergências? Quanto ao louvor. Quanto ao louvor. Eu acho que nós temos que, se a majestade de Deus é algo tão valioso, o meu gosto, o meu estilo, o meu jeito de louvar, ou o gosto da igreja, da maioria, não tem a menor importância. Certo? Eu gosto de um estilo de música, pessoalmente. Acho que ninguém sabe qual é. Porque eu canto todas por igual. Mas eu tenho aquela que mais me fala ao meu coração. E que talvez nela me expresse melhor diante de Deus. Ok? Mas isso não é importante. Se ao louvar, cantando, tocando, compondo uma música, eu de fato estou devolvendo, estou batendo palmas para Deus, digamos assim, isso é louvar, eu tenho que abrir mão do meu eventual estilo. Vou ilustrar. Eu fui a uma certa igreja pregar uma vez, e eu não conhecia nenhuma das músicas cantadas. Nenhuma. Completo ignorante. Nenhuma. E é muito difícil louvar assim. Correto? Mas eu tenho que entender, primeiro, eu sou um estranho ali. Todos cantaram, todos conheciam. Eu era de outra comunidade. Então, o problema não são eles, sou eu o problema. E durante aqueles cantos, qual foi, ou deveria ter sido, e foi a minha atitude? Eu não posso louvar cantando essa música, eu estou até de costas, né? Nem ver direito e tal. Mas eu cantei do meu jeito, um pedacinho, uma coisa que eu entendi e tal, e louvei. O problema é que eu quero que às vezes a igreja cante do meu jeito. O conflito é esse. O que não é possível. Estamos em coletividade, não é possível. Então, às vezes, nós damos excessivo valor aos nossos gostos, interesses, desejos, como tudo na vida, inclusive no louvor, que é a mais séria de todas as coisas, com esse tipo de divergência. Também digo o seguinte: a fragmentação evangélica é um escândalo. Tem muita igreja, muita denominação. Isso é verdade. Ao mesmo tempo, amplia o número de gostos, de estilos. Então, se existe uma igreja, se é que existe, cujo louvor se aproxima com aquilo que eu entendo que deva ser, me faz bem ao coração, eu devo ir para lá. Qual é o problema? Você vai para lá e aquela igreja muda. É por isso que tem muita gente que muda de igreja. Um dia eu recebi uma senhora aqui na igreja, veio de uma igreja, não, eu vim para cá porque lá na minha igreja era assim, agora está muito mudado lá e tal. Eu falei, olha, aqui também vai mudar. Então não venha para cá não, se for por isso. Né? E de vez em quando muda, eu falo, já pensei que ia mudar? Etc. Então, a gente tem que aprender mesmo porque não existe um lugar, nem na casa da gente, que é do jeito que a gente gosta. Então, nossa igreja, por exemplo, tem vários coros. Alguns têm estilos diferentes um do outro.
Uns, poxa, isso é que é coro, ótimo. E outros, isso é que é coro, quer dizer, aquele lá não é. Tudo bem. Isso é apenas uma questão de gosto. Agora, eu tenho que aprender, naquele coro que eu acho que isso não é coro, aquele coro eu acho que isso que é coro, eu também louvo. Porque a contemplação da majestade de Deus está acima. Então eu tenho que sempre pensar que o meu telos, isso é o meu fim, o meu objetivo, é contemplar, é exaltar. Mas eu também tenho que reconhecer que o louvor, como eu disse no começo, é antropocêntrico. Eu não consigo me desvencilhar da minha humanidade. Mas eu tenho que ter sabedoria para saber que onde eu for, vai comigo a minha humanidade. Certo? Então eu preciso me acertar com a minha humanidade. Alguém mais? Ok. Gente, repito que muito agradeço a atenção, a cooperação, a participação, os irmãos que têm trabalhado na transmissão do culto, todos quem preparou esses roteiros. Repito que eu aprendi muito. Eu tenho insistido nesse ponto. A graça de Deus nos ensina a crer, nos ensina a amar, nos ensina a viver. E a aprendizagem é processo. Nós nunca sabemos tudo. Na verdade, nós não sabemos quase nada. Estamos num processo. E a vida cristã também é assim. Há igrejas que valorizam as chamadas revelações. Alguém a quem se busca e ela revela a vontade de Deus. Eu creio, como disse a irmã lá, que Deus, irmã Márcia, que Deus se revela a nós todos os dias. Não no mesmo sentido que se revelou aos autores do Antigo e do Novo Testamento, mas no sentido que já temos uma base instalada do Antigo e do Novo Testamento. Não precisam ser reveladas a nós as coisas que lá já estão reveladas, basta lê-las. Mas quando eu digo que Deus se revela a nós, é que Deus permite ir sendo conhecido por nós nas suas várias faces, para usar uma imagem. Isso é uma caminhada que não tem fim. E eu dou graças a Deus por pessoas que estão nessa busca. A vida é uma busca. Hoje eu vou entregar à editora um livro que vai sair em fevereiro. Eu dediquei esse livro a uma pessoa aqui da igreja falecida e disse assim: porque insistentemente buscou. A vida cristã é uma busca. Porque a nossa própria vida passa por muitas transformações no trabalho, na família, no estudo. A nossa maneira de enxergar as coisas, quando estamos doentes, é diferente de quando estamos sadios. Então Deus precisa se revelar a nós naquele contexto, ou da doença, ou da saúde. Aquilo que Ele nos falou na saúde, não resolve na doença. Então Ele se revela a nós de modo dinâmico, desde que nós busquemos. Vamos alcançando perspectivas novas, sempre a partir da palavra de Deus. Que Deus nunca nos revela alguma coisa que esteja contra Ele mesmo, que já nos revelou o essencial e o principal. É bom termos isso em mente. Esse processo é doloroso,
mas é bom. É demorado, mas é bom. É sacrificial, mas é bom. É custoso, mas é bom. Para que então nós aprendamos a viver espiritualmente e não naturalmente. Quando vivemos naturalmente, nós quebramos a cara. Quando vivemos espiritualmente, nós surfamos nas ondas. Umas calmas e outras muito agitadas, mas surfamos. E eu me alegro por aqueles que estão nisso que a Bíblia, que alguns autores chamam de discipulado. O discipulado é uma coisa para sempre. Eu sou uma pessoa privilegiada. Eu gosto do que eu faço e ainda recebo para fazer o que eu faço. Eu sou muito privilegiado. E sou privilegiado por poder dividir com os irmãos e irmãs o pouco que eu sei. Que eu posso lhes prometer que vou continuar dividindo aquilo que eu for aprendendo. Espero que vocês orem por mim, para que eu aprenda mais. E divida com vocês. E vocês comigo. Eu tenho uma classe às 6 horas, que o pessoal pensa que eu ensino a eles. Não é frase de para-choque de caminhão, não. Eles é que me ensinam. Fazem perguntas nas quais eu nunca pensei. Tem que dar uma resposta. Nem que seja não sei. E num comentário ou outro, eu digo, mas cara, não é que eu nunca pensei num negócio desse? Invento um monte de coisas, acredito, invento um monte de coisas que eu nunca pensei antes. Mas que eu aprendi com eles ali naquela hora. Então, isso é a dinâmica, é a gostosura, é a doçura da vida. Estamos a caminho. Que Deus nos abençoe.